Hoje eu quero caminhar com você por uma das obras mais profundas, inquietantes e corajosas da alma humana, o Livro Vermelho de Carl Jung. Aqui nós não vamos apenas falar de psicologia, vamos falar de crise, de silêncio, da alma, do sofrimento e da transformação. E talvez a pergunta mais importante para começar essa jornada seja esta: por que Carl Jung precisou escrever o Livro Vermelho? Caminhantes estelares, em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Sigamos então esses vestígios interiores e levantemos a ponte levadiça da nossa fortaleza da alma. Começa agora a Sexta Sofia. Eu sou o Dr. Joelinton Dias, médico ortopedista, especialista em dor, filósofo e também um caminhante estelar neste nosso universo. Há momentos na vida em que tudo aquilo que parecia sólido começa a tremer. A lógica já não basta, a rotina já não nos sustenta. Os papéis que exercemos como médico, professor, pai, profissional, líder já não respondem à pergunta mais profunda de todas: quem sou eu quando eu me encontro sozinho diante de mim mesmo? Jung passou por algo assim. Ele era um homem brilhante, respeitado, intelectualmente poderoso. Já tinha prestígio, formação, reconhecimento. Mas houve um momento em sua vida em que o mundo exterior deixou de ser suficiente para responder ao que se movia dentro dele. E isso é muito importante. Crises profundas nem sempre acontecem porque a vida deu errado. Às vezes, elas acontecem justamente quando tudo parece estar funcionando, mas a alma começa a mostrar que existe algo esquecido. O Livro Vermelho nasce desse ponto. Ele não nasce de uma curiosidade acadêmica, não nasce como um exercício intelectual e não nasce como um livro para impressionar ninguém. O Livro Vermelho nasce sim de uma ruptura interior. Jung percebeu que, se não descesse conscientemente às profundezas da própria psique, correria o risco de ser dominado por forças internas que não compreendia plenamente. Em vez de fugir dessa descida, ele teve a coragem de atravessá-la. E aqui existe uma lição belíssima para todos nós. A maioria das pessoas quer apenas manter o controle, quer administrar a imagem, a sua rotina, o seu desempenho, as suas respostas e a aparência de força. Mas poucas aceitam a tarefa mais difícil: olhar para dentro, quando a alma já não aceita mais ser ignorada. O Livro Vermelho é, em certa medida, o diário dessa travessia. É o registro de um homem que ousou entrar em contato com seu mundo interior, não para se perder nele, mas para compreender o que nele habitava. E isso nos leva a algo muito atual. O homem moderno aprendeu a produzir, competir, correr, a aparecer, a construir uma carreira, a organizar metas, mas nem sempre aprendeu a ouvir a própria interioridade. Nem sempre aprendeu a reconhecer que existe uma diferença entre funcionar bem por fora e estar inteiro por dentro. Muitas vezes a alma fala primeiro por pequenos sinais, um cansaço sem nome, um vazio difícil de explicar, uma irritação constante, uma tristeza que não tem forma, uma sensação que algo essencial ficou para trás. Mas se esses sinais seguem sendo ignorados, a vida se encarrega de aprofundar ainda mais a mensagem. Então surgem as crises. Por isso, o Livro Vermelho não é apenas uma obra sobre Jung, é também um espelho da própria condição humana. Ele nos mostra que existe um ponto de existência em que o ser humano é chamado a parar de ver apenas em função do mundo externo e começar a perguntar: o que dentro de mim está pedindo escuta, o que foi esquecido, o que foi reprimido, o que precisa ser integrado. Jung escreveu o Livro Vermelho porque percebeu que a alma não pode ser tratada como um detalhe secundário da vida. Ela pode ser negligenciada por um tempo,
mas não para sempre. Em algum momento ela pede passagem. E quando ela pede passagem, nós temos duas opções: ou fugimos ou atravessamos. Jung escolheu atravessar. Talvez a grande lição deste primeiro passo seja esta: há crises que não vêm para destruir a nossa vida, mas para destruir a versão superficial com a qual estamos vivendo. O livro vermelho começa quando Jung entende que perder o contato com a alma é uma forma silenciosa de adoecer. E talvez muitos sofrimentos humanos comecem exatamente aí. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o chamamento da alma e sobre o que acontece quando a vida exterior já não consegue mais silenciar a voz interior. Sexta Sofia continua na próxima semana. Até lá!